Olá, gente, meu nome é Maria Júlia e eu vim fazer aqui vídeo pro canal, já que ele tá um pouco parado, e vim falar com vocês um pouquinho sobre filmes. E olá pessoal, sou o antigo dono do canal, na verdade, o atual, isso é tudo uma brincadeira. Estou aqui com minha convidada, Maria Júlia, o qual também é minha namorada, e a gente vai falar hoje sobre os filmes que mexeram com a gente, que trouxeram algum tipo de sentimento no decorrer de nossas vidas. Ou seja, pode ser um filme que a gente assistiu ontem, mês passado, 10 anos atrás, apesar que com 10 anos atrás eu estaria com 14 anos, então dá pra lembrar tranquilo. Então sejam mais bem-vindos a um vídeo, curte, se inscreve, comenta e vamos nessa. E como vai começar aqui? Eu acho que eu começo com um tipo de filme e aí tu vai em seguida e a gente tem que dizer o porquê aquele filme mexeu com a gente, tá bom? A gente não vai conseguir lembrar quando a gente assistiu, mas o que importa é o que a gente sentiu naquele momento. E o primeiro filme que eu queria falar aqui é justamente sobre 100 metros, um filme que eu estou indicando para Maria Júlia, mas Maria Júlia até agora não viu. É um filme recente, estreou agora, em janeiro de 2026. Ele é um anime que tem dois amigos que eles estão ali um desafiando o outro. Na verdade, tem nem lembro o nome do personagem principal, e é um filme que mexeu comigo, tá? Mas tem um personagem, que ele é o principal, de certa forma. Ele tem uma habilidade muito boa pra correr e tem um amigo dele que é o Komiya. O Komiya eu lembro, que é o amigo dele e vai ser o futuro adversário dele. Ou seja, ele consegue motivar esse garoto a correr e futuramente vai virar o rival dele. Parece ser simples, mas o que ele provoca de tipo, até onde eu estou vivendo, se eu devo parar, se eu devo continuar, qual é o meu limite, qual é a minha paixão e o que me move é o que mais pega em mim. Então, esse é o tipo de filme que, se você não é acostumado com anime ou com animação, vale muito a pena ver. Vamos para o de Maria Júlia, o primeiro filme que mexeu com ela. Eu não fiz uma ordem exata, eu fui na ordem que eu fui achando no Letterboxd mesmo, porque eu baseei nos filmes que eu tinha lá. 5 estrelas, filmes que eu tinha dado like, e na minha playlist de filmes que eu chorei assistindo. Então, a partir disso, eu fiz a curadoria e aí eu escolhi 6 filmes. 7, na verdade, mas um vai ser menção honrosa, não vou fazer muitos comentários sobre. Não, e desculpa até interromper, que eu acho engraçado que, tipo, eu tenho um canal do YouTube, não tenho Letterboxd, enquanto Maria Júlia tem Letterboxd. Sim, eu sou viciada em manter tracking das coisas. Então, o primeiro filme é A Voz do Silêncio. É um filme de anime muito, muito, muito bom. Eu não lembro a primeira vez que eu assisti. Eu não sei se a gente assistiu só, tu assistiu só ou foi com a gente juntos? Talvez, eu acho que eu assisti. Foi. E aí eu pedi pra tu ver. Eu não assisti primeiro, isso eu tenho certeza. Tá, isso eu assisti. Ele é 2016, eu acho que eu vi tipo 2018. Eu vi um pouquinho depois que lançou assim. E aí eu vi várias vezes. Vi sozinha, vi contigo. E eu acho que eu vi sozinha de novo. Uma ou duas vezes. De novo, depois da primeira vez. E todas as vezes chorou? Todas as vezes eu chorei, claro. Então, assim, primeiramente é um filme que eu choro. Mas eu acho que é um filme que ficou muito na minha cabeça. Eu escolhi filmes que ficam na minha cabeça e que constantemente eu penso. E quando eu vou indicar filme pra alguém, eu acabo lembrando. É um filme onde a gente segue um garoto que tem uma amizade com uma menina desde pequena. Só que, na verdade, quando eles eram pequenos, ele, na verdade, fazia bullying com ela. E aí eles crescem, e aí ele se arrepende muito do que fez com ela. E ele começa a tentar a ser amigo dela, de verdade, não na maldade. E aí, só que aí tem todo o desenrolar, até porque ela é surda e muda. Então, tem essa questão da deficiência que ela tem a questão do relacionamento que ele tem com ele mesmo, com a família dele, com o passado dele, e ele tentando construir essa amizade. É um filme, assim, lindíssimo, mas que dói muito também, então quando você for assistir tem que ter muita cabeça. Mas é um filme que ficou muito, muito gravado, assim, porque a gente acha que as pessoas são só os erros que elas cometem, mas não é bem assim, ainda mais quando você é uma criança. Eles são crianças no começo do filme, então acaba que eu acho que mostra muito esse crescimento e amadurecimento. Não, eu acho isso muito interessante no filme, porque é justamente essa transição de tipo, as pessoas às vezes ficam muito engessadas em achar que não mudam, é aquilo, sempre vai ser aquilo. Algumas sim, mas outras não. E é o caso aqui do protagonista, que ele vai vendo ele era uma pessoa diferente antes, né? Sim. Como ele vai percebendo que, tipo, ele não é digno de certas coisas por ele ser quem ele era antes. Sim. Então, é um filme que, por mais que é o que eu sempre falo, né? Por mais que seja uma animação, tem muito peso. É um filme, não é pra gente nova. E tem temas bem polêmicos que desenvolvem muito bem as relações dos personagens. Então, é bem interessante. Sim. Então, assim, eu super recomendo esse filme. Assim, mudou minha vida e eu sempre penso muito sobre ele. Indo para o segundo filme, que eu escolhi aqui, que eu estou olhando agora, é um dos meus filmes favoritos, sim. Esse aqui, de fato, tá na minha lista de favoritos. E como também mexeu comigo, que é Gênio Indomável, Maria Júlia assistiu, mas não gostou tanto.
Mas eu acho que esse filme é muito meu pessoal. Esse filme fez eu decidir muitas coisas da minha vida. Inclusive, eu tomar iniciativa com Maria Júlia foi por causa de Indomável, sim. Porque, em resumo, é muito louco. Porque, tipo, eu tomei iniciativa pra ficar com Maria Júlia, mas o filme é totalmente sobre outra coisa. Tipo, uma pessoa que estuda na faculdade de renome, um professor muito bom mesmo. Ele bota um desafio para os alunos lá. E um garoto que ele é zelador faz aquele problema matemático como se fosse nada. Só que esse garoto, ele é um delinquente, ele nunca estudou, mas ele tem uma facilidade com estudos. Ele é praticamente um autodidata, então ele sabe desenvolver as coisas muito bem. Então esse professor quer que ele seja uma grande pessoa, seja como um profissional ou como contribuição de estudos, mas para isso ele vai ter que fazer terapia, porque como ele é um delinquente que toda vez é preso, ele precisa fazer alguns testes psicológicos ali que vai fazer justamente com o grandíssimo Robin Williams. Então vai ter muito essa parte terapêutica de ele entender quem ele é, ao mesmo tempo qual o papel dele e o que ele de fato quer. Porque por mais que ele seja de fato esse gênio indomável, esse garoto que por mais que seja um delinquente, é um gênio absoluto ali, o que de fato ele quer. E eu acho que o que mais me pegou nesse filme pra mim é que tá tudo bem você tentar, tá tudo bem você querer algo novo, tá tudo bem de você não ser aquilo que os outros esperam de você e de você se arriscar, porque é tentando que você entende qual é de fato o seu propósito e que no final de tudo não é a sua culpa, seja a partir do que as pessoas colocaram esse peso em você ou que você mesmo colocou esse peso em você. Então é um filme que pode parecer simples, mas ele tem muitas questões bem interessantes mesmo. Inclusive foi o primeiro trabalho do Matt Damon com o Ben Affleck, os dois são amigos, e eles tinham feito essa... Eu não sei se eles escreveram ou dirigiram, eu acho que eles só dirigiram. Não, escreveram, eu acho. Enfim, vou tentar dar uma pesquisada aqui. E eles ganharam o Oscar com esse filme. Então, foi uma das pessoas mais novas a ganhar o Oscar. Então, muito, muito bom. Como eu disse, eu não fiz nenhuma ordem, então eu vou falar a ordem que eu tirei o print aqui do Letterboxd, que eu tirei prints. Esse filme é de 2017, mas eu acho que eu assisti em 2020, ou foi começo de 2025 ou foi final de 2024, que é o Projeto Flórida. É um filme, assim, meio que simples, a gente acompanha uma mãe solteira, uma mãe muito jovem, uma mãe adolescente com uma filha. E elas moram, não sei nem como explicar. Eu queria ver esse filme. Elas moram como se fosse no Airbnb, um hotelzinho, sei lá. Tipo aqueles hotéis beira de estrada. Uma pousadinha, assim. Tipo uma pousada barra hotel beira de estrada. Bem furrepa. Na Flórida, aquelas coisas bem assim, queria muito ver esse filme. Eu não sabia que tinha assistido esse filme. Não lembro de ter assistido esse filme. Acho que tu já comentou. Eu comentei que acabou com a minha vida, eu chorei muito. Lembrei. É assim que eu sei quando eu já vi alguma coisa. Exatamente. Então, assim, ele é uma beira de estrada, então é um adolescente, praticamente, acho que ela tem 19 anos, e tem uma filha. E essa menina, enfim, você deve imaginar, né? Então ela tem problema com drogas, ela tem dificuldade para arrumar emprego, e a criança meio que é criada naquele ambiente não muito estável, mas a mãe dá o melhor dela, e ela tem amiguinhos naquele hotel, amiguinhos ao redor, e basicamente você acompanha uma criança tentando ser uma criança. Então é muito forte, porque você vê a visão da infância, né? Tipo, o quanto que uma criança pode ser inocente, o quanto que ela pode, assim, mascarar o sofrimento que tá acontecendo ao redor. Então ela vê que a mãe dela, tipo, não é igual a outras mães. Ela vê que onde ela mora não é igual ao local que os amiguinhos dela podem morar, entendeu? As refeições que ela faz não são as melhores refeições que alguém pode ter, entendeu? E sabe o que eu lembrei aqui? Que, bem entre aspas, é o episódio de Dan, que tu chorou. Da mãe cuidando da filha. Mas são coisas assim, bem diferentes, calma, mas... Não, mas assim, o contexto de tipo uma mãe passando, que ela passa por certos desafios, a filha meio que tá ciente e a mãe tá ali na luta, são totalmente diferentes, mas assim, quando tu fala dessa história, tu, por coincidência também se acabou esse episódio de Dan. Então não tem um contexto ali interessante. Né? E eu não assisti esse filme, eu não lembrava, apagou da minha mente que tinha comentado esse filme comigo, até porque tu comentou faz tempo, eu acho. Mas eu tinha visto recentemente e fiquei, interessante essa história. E é muito interessante, tipo, não tem um William Dafoe também, né? Tem. Pronto. E aí eu fiquei, é muito interessante ver esse olhar a partir de uma criança, ao mesmo tempo você vê a visão de um pai querendo transmitir o melhor para o seu filho. Isso me lembra um pouco também After Sun, que é justamente como o contexto ali de uma vida que, tipo, da mesma forma que a criança tá vivendo aquela vida pela primeira vez, o pai também tá. E é ambos ali tentando sobreviver. Então, assim, não assisti o filme, não faço ideia do que acontece,
Mas é esse tipo de coisa que, tipo, são duas pessoas com mundos totalmente distintos, mas numa ocasião ali que precisam os dois estarem ali, porque um depende do outro, por mais que seja uma pessoa bem mais velha, uma pessoa bem mais nova, mas um depende do outro por esse laço sanguíneo, é o que eu acho que torna rico. Sim. A diferença é que aqui a gente tem uma criança mesmo. Acho que a Tessã, ela já tem o quê? Uns 13, 14 anos? Sim, mais espertinha. Aqui é uma criança mesmo. Acho que ela, sei lá, tá lá, 8 anos de idade. Então ela realmente, ela tem aquele mundo de fantasia, ela é mais teimosa, ela não escuta tanto. Enfim, e aí é um filme assim, que vai ele pegando pelas pequenas coisas e o final enfim, eu não vou comentar, claro, pra não dar spoiler, mas assim, é muito forte. Tipo assim, eu nunca vi um final, só de pensar eu quero chorar. Assim, é um final que você fica... Eu fiquei abalada, fiquei assim, olhando pro teto por vários minutos. Porque acho que quando mexe com criança, acaba que toca, porque todos nós somos crianças. Acho que é uma das poucas coisas em comum que todos os seres humanos têm. Todo mundo tem pai, mãe, mesmo que não conheça, e todos nós, antes de sermos adultos, somos crianças. É isso. E você sabe que não importa o seu contexto social, não importa qualquer coisa, assim, eu acho, classe também, enfim, por aí vai. Mas todo mundo que foi criança em algum momento, pelo menos criança em algum momento, tem uma certa genuidade, tem uma certa pureza. Então você sabe o quão você era inocente. Antes de você talvez ser corrompida, antes de você saber as verdades do mundo, mas você tem essa inocência. Então você sabe que naquele momento você já pensou daquele jeito. E você já ficou perdido daquele jeito, ou empolgado daquele jeito. Então você vê essa, de certa forma, pureza sendo ali manchada através das coisas que essa garota passa, apesar de não ter assistido. Acho que é o que torna tudo muito rico. Sim, muito bom, recomendo. Já no meu terceiro filme, tô tentando lembrar porque como fiquei intercalado, eu fico perdida. Show de Truman. Tu já assistiu, não foi? Acho que primeiro que você te recomendou. Foi, verdade. Acho que Show de Truman entra o pessoal descobrindo que a verdadeira cinéfila sou eu. Esse canal aqui, eu sou o estagiário e estou preparando para a Maria Júlia. Ela que disse, faz um canal pra mim aí e depois tu muda teu nome e muda os seus inscritos aí. Show de Truman, quando eu vi, eu lembro que tu comentou, mas não lembro que dissesse, assiste esse filme, não lembro de fato, perdão. Mas acho que uma das coisas que mais me pegou é a história. Tipo assim, hoje em dia a gente vê vários contextos de histórias semelhantes, mas Show de Truman é meio que o pioneiro, assim, dessa vibe, assim, né? Tipo, simulação. E é aqui, quando a gente vive num contexto de BBB, vários realities aí por aí no mundo, torna muito mais rico o filme. Tipo, você entender, o cara foi comprado... Uma emissora, né, na verdade. E ele vai viver um reality que ele não sabe que ele tá dentro de um reality. E a vida dele é toda monitorada, a pessoa assiste. E caramba, por mais que pareça ser simples a história, mas é muito interessante as motivações do Truman e como as pessoas gostam, eu pelo menos eu sinto isso, como as pessoas gostam de acompanhar a vida do outro, mas também às vezes ver o sentimento do outro. Isso para não ser mais direto, não ver o constrangimento ou então até mesmo o mal do outro. Porque acho que o que mais move hoje no reality é quando tem briga. Ou quando alguém tá sofrendo, aí você fica com pena, tipo a famosa Juliette. Aí você apoia aquela pessoa, a fulana tá sofrendo. Ou então quando tem um vilão. Então você meio que romantiza isso. Agora quando você vê isso de verdade, como acontece aqui em Truman, torna essa empolgação maior. Então é muito interessante ver o olhar do telespectador perante a ele. E o olhar dele querendo meio que entender tudo isso sem saber que de fato é isso, entendeu? Mas eu acho que também tem um detalhe. Tanto no BBB, tanto no Show de Truman, tu tem que lembrar que tem a questão do envolvimento do público. Porque eu não sei se tu lembra que no filme, algumas pessoas, assim, tipo... tinha época que eles podiam escolher, tipo, o que é que o Truman vai fazer? Quando ele era pequeno, tipo, o que é que ele vai fazer? Onde é que ele vai estudar? O que é que ele vai fazer? Tipo, o BBB você escolhe quem fica. Você pode votar em sei lá o quê. Enfim, a gente tem influência. Então, as pessoas gostam de ter poder sobre alguma coisa. Então, acho que Truman é muito sobre isso. É tipo, sobre o poder de outras pessoas em cima da vida de alguém, entendeu? Tipo, sobre a vida de Truman, entendeu? Ele não era dono da própria vida. Não, a emissora era dona da vida dele. Então, tipo, e os espectadores também eram donos da vida dele. Porque todo mundo assistia, todo mundo podia meio que decidir, todo mundo podia comentar, todo mundo podia julgar ele. Então, todo mundo era dono de Truman, menos ele mesmo, entendeu? Acho que esse era o maior problema, né? E ele só queria, tipo, ser ele sem precisar depender de algo. E eu acho que é interessante isso, como vocês assistirem, ver ele querendo entender isso. Que, tipo, mas, tipo, o que a gente vive é uma mentira. Pois é.
sabe? Tipo, então ele quer, tipo, fugir literalmente de uma realidade que nunca foi criada por ele, e sim pelos outros. Então, eu acho sensacional o filme. O final, pra mim, é tipo assim, cinema, muito, porque a gente fica tipo assim, sim, é isso, e tá no subtexto ali, e o Jim Carrey aqui, ele tá no ápice, pra mim. Jim Carrey, assim, Ele é muito bom. eu sinto falta de ver essa galera antiga, que pra mim ele ainda tem potencial. Pra mim quem é bom não deixa de ser bom. Só que assim, tem um trabalho que tipo, traga esse potencial. Não acho que vai ter, não sei, né? Mas vai que ele volte aí. Mas o Show de Truman provoca grandes coisas assim pra mim. Principalmente quando eu vejo assim de tipo, reality, eu vejo algum filme que tipo, tem essa questão com os personagens. Esse foi acho que foi o filme mais recente que eu assisti que tá na minha lista. Mas é porque assim, simplesmente... Foi muito impactante. Acho que eu passei muito tempo pensando sobre, acho que 2 vezes já, sozinha, no avião. Eu tava sozinha, tipo, eu tava viajando sozinha, era um voo de madrugada, só tinha eu acordada e eu chorando no avião. E eu pensando, meu Deus, o pessoal vai acordar e eu vou estar aqui toda melada de catarro e de lágrima, enfim. E depois eu estive contigo, que é A Real Pain, ou A Verdadeira Dor, né? De 2024. E eu quis ver esse filme porque eu sabia que ele ia ser um filme dramático, por conta do nome, né? A Verdadeira Dor, acho que eu gostei muito do título já, A Verdadeira Dor. Ele tá sendo bem claro. Exatamente. E quando você assiste é que você entende mais ainda o que ele quer dizer. Esse filme foi muito interessante pra mim, porque ele me impactou de 2 formas. Acho que a primeira forma é da relação dos personagens principais. Pra quem não sabe, é sobre primos que acabaram de perder a sua avó. E a avó deles era polonesa. E ela tinha fugido da Segunda Guerra. Ela era sobrevivente do nazismo e tinha se mudado para os Estados Unidos para poder sobreviver. E aí, enfim, começou a descendência e existiram eles. Aí ela faleceu de velhice. E aí ela tinha deixado um dinheiro para que eles pudessem um dia viajar para Polônia e fazer meio que um tour lá e conhecer a casa dela, conhecer onde ela morou e meio que resgatar essas heranças, né, de família, meio que isso, assim, né? Essa questão mais de memória mesmo e raízes polonesas, meio que isso. Aí beleza, eles pegam esse dinheiro e vão-se embora pra Polônia, contratam um guia turístico e vão-se embora. Então os primos, mais outras pessoas que cada um com seu motivo resolveram fazer esse guia pra Polônia. Beleza, temos um primo que é casado, tem filho, ele é todo responsável, ele tem toque, ele tem ansiedade generalizada, ele é todo medicado. E temos outro primo que ele é um pouco mais relaxado, vamos dizer assim, né? Ele acaba que não liga muito pro que ele diz, ele vive como ele quer, ele faz o que ele quer, ele fala com as pessoas do jeito que ele quer. E é uma pessoa que, assim, ilumina o lugar, né? Ele é muito animado, ele é muito gentil, ele é muito simpático. E aí a gente vai vendo que, apesar disso, existem camadas de sofrimento ali, em ambos, mas principalmente nesse primo mais animado. E junto a gente vai intercalando com essa jornada dentro da Polônia. E foi algo que me deixou assim muito reflexiva, sabe? Em como que mais de duas coisas podem existir no mesmo local, sabe? Tipo, uma pessoa pode ser muito verdadeira, pode ser muito genuína, pode ser muito entregue à vida. E talvez por isso mesmo ela seja uma pessoa que sofre tanto. Porque ela é tão aberta a tudo que tudo acaba sendo muito intenso. E o segundo ponto que chamou muita atenção foi ver isso da perspectiva de um homem, assim, né? O filme acompanha 2 homens, então pra mim foi algo que obviamente é normal a gente ver direto em Hollywood, né? É difícil achar filmes onde acompanham mulheres. Mas eu lembro de passar o filme todo, assim, pensando, tipo, como eu me relacionava muito com os dois, sabe? Muita coisa dos 2 primos eu conseguia ver em mim. Mesmo que eles sejam diferentes, eu consegui ver como um pouco de mim estava em cada um, ou talvez um pouco de cada um estava em mim, sabe? Isso foi muito interessante. Então eu consegui me relacionar com os 2 personagens, consegui entender muito bem os 2 personagens, e é um filme que eu ainda fico pensando de vez em quando, e depois que eu reassisti contigo, eu acho que ele ficou mais firme ainda, sabe? É um filme que faz muito sentido ter feito tanto sucesso, faz sentido ter ido pro Oscar, acho que ganhou, acho que algum prêmio. Ganhou, o ator justamente que faz o primo, ele ganhou. Ele ganhou. De ator coadjuvante, foi, exatamente. se eu não me engano. Não foi principal, não? Não, o ator principal foi Cillian Murphy. Tá, foi mesmo ano de Oppenheimer. Foi? Acho que não. Do Oscar 2023. 23? É 2024, no caso, né? Cillian Murphy. Entendi. Foi em 2024, junto com o Barbie. Nossa, passado. É porque o filme é 2023, mas o Oscar foi 2024. É verdade. Esqueci esse detalhe. Enfim, pra mim fez todo sentido ele ter ganhado, né? O filme ter ganho o Oscar. Porque realmente é um filme muito bom. Eu adorei. E eu acho que o que mais me pega no filme também que eu assisti é justamente
essa fragilidade masculina que muitas vezes não é vista, né? Mas também como tem um personagem que assombra a narrativa, que é o personagem da avó. Por mais que a gente não entenda através das nuances da viagem quem é ela, mas através de quem foi ela, a gente consegue entender quem eram os personagens. Exatamente. E como eles eram antes e como eles podem ser durante o filme ou depois mesmo do filme. Sim. Então é um filme que, tipo, ele deixa muito claro, ele conversa com a gente sem precisar ter um diálogo ali expositivo ou coisa do tipo. Sim. Então acho que é o que mais me pegou, é que quando você pega nas entrelinhas a relação dos personagens, é aí que tem a verdadeira dor, é aí que pega mesmo, de você, tipo, após o filme isso aqui vai acontecer, ou então antes do filme isso aqui aconteceu. Sim. Então é um filme que, tipo, ele só tem a narrativa praticamente assim, bem entre aspas, de dois personagens ali, apesar que tem outros personagens, mas assim, de foco esses dois personagens. E, pô, eles que movem tudo, sabe? Eles que movem o que a gente vai sentir, se envolver, e eles dão o segmento da história. Assim. Exatamente. Acho que é muito bem bolado, muito bem escrito. E a relação que eles tinham com a avó é muito forte, principalmente do primo, que é mais animado, assim. Era a melhor amiga dele e tudo mais. Então, exatamente isso, assombra a narrativa desse filme. E os outros personagens, eles servem mais como palco para que os primos tenham destaque, né? Eles fazem isso muito bem, é muito bom, realmente. O quarto filme que mexeu comigo, tem que falar um pouco de romance, apesar que eu não acho que é tão romance assim, mas Brilho Eternamente Sem Lembranças, porque é o que eu digo pra todo mundo que eu indico esse filme, tá? Quem está namorando tem uma visão desse filme, quem terminou tem uma outra visão desse filme, pelo menos eu, Kleber, eu acho isso. Então, assim, é um filme aqui, em resumo mesmo, tem um casal, eles brigam, né? A gente tem o Joe aqui, e o Joe descobre que a namorada dele, ela foi para um hospital, para um médico lá, para apagar as lembranças que ela tinha dele. Ponto. E aí sim, tem como você apagar a memória de um cachorro, de um parente, ou até mesmo de um namorado, num contexto aqui do filme. Então ela foi na clínica, apagou, deletou as memórias que tinha dele, ou seja, ele não existe mais para ela. E aí o Joe quer fazer isso. Só que no decorrer, eu acho que ele começa a desistir. Então é um filme que fala muito sobre como você percebe as coisas do seu relacionamento, mas também você precisa viver ali tudo, seja bom, seja ruim. Então, como é conduzido aqui essa narrativa e como é escrito, é muito bom o filme. Acho que é um filme que, assim, eu sinto falta de filmes de romance que tragam, eu não vou dizer genialidade, mas acho que tragam essa inovação de você trabalhar o gênero de romance e drama também, que temos dramas aqui também, de uma forma tão interessante, tão bem vista. Ele tem uma mensagem ali muito clara que não precisa deixar muito na cara, sabe? Ou ser muito clichê. Então ele ganha muito por isso. E o Jim Carrey aqui também tá maravilhoso. Temos Jim Carrey novamente. Eu gosto muito desse filme, a gente assistiu junto. Foi? Foi, amor. Não lembro não. Tá ótimo, amor. A gente viu junto. Mas assim, não foi o que me marcou tanto, vou ser bem sincera. É bom, acho que eu até dei ou 4,5 ou 5 estrelas no Letterboxd, não lembro. É bom, eu lembro que é bom. 4,5 e 5, pra mim já era muito já. Então é bom, eu dei uma nota alta, é um filme bom. Porém, só não me marcou, não mudou minha vida, nem mudou minha trajetória de pensamento. Porém, é um bom filme, não dá pra negar. Só não me marcou mesmo, mas é muito bom, realmente. Quarto. Então tá, meu quarto filme, acho que é Promising Young Woman, ou Bela Vingança. E é um filme que foi meu irmão que me apresentou, na verdade. Eu já vi esse filme acho que 3 vezes. Achei com meu irmão, assisti com o Kleber e assisti sozinha, alguma coisa assim, assisti mais de uma vez. Não é um filme, assim, muito recomendado, ver várias vezes, na verdade, que é um filme bem pesado, mas é um filme muito bom. Recomendo também demais. Ele é um filme basicamente sobre uma mulher que a gente acompanha ela numa jornada onde ela sai semanalmente para bares, baladas. Ela finge estar bêbada, ela finge estar passando mal, pra ver se algum homem vai tentar se aproveitar dela. E quando isso começa a acontecer, ela, mostra que não está bêbada, ela mostra que ela está em completa, sanidade mental e dá um susto neles, entendeu? Ela, assim, o que você tá fazendo? O que você ia fazer comigo? Então, basicamente é isso. Ela sai por aí assustando homens e, fazendo com que homens tenham medo de fazer coisas erradas com mulheres, entendeu? Basicamente, ela dá uma lição neles pra que eles nunca mais façam isso. Assim, que filme, assim, sabe? Assim, eu acho que é um filme muito bom da representação da raiva feminina, assim, de, o quanto que a gente pode, sentir raiva e o quanto que as pessoas não têm noção às vezes, a gente sabe que é assédio errado, que é estupro errado e tudo mais, mas
ninguém tem maior noção do que as mulheres, sabe? Eu acho que é algo que as pessoas não têm total realização do quanto pode ir fundo, sabe? Tanto na vítima, tanto nas pessoas que são amigas, que são familiares da vítima. Acho que quando uma mulher sofre, todas as outras que têm um mínimo de empatia, né, claro, acabam sofrendo junto, sabe? Então acho que o filme é muito sobre isso e sobre a luta contra esse tipo de comportamento, a luta contra o assédio e que como é difícil. Tipo, como é difícil, sabe? Tipo, o filme não é aquela coisa linda, nossa, as mulheres vão vencer e vão ganhar o mundo, não é isso. Porque não é a verdade, é muito difícil você lutar contra uma hierarquia, contra algo que está instaurado há muito, muito tempo. Mas é um filme muito bom, acho que é bem genial, as atuações são muito boas, o roteiro é muito bem escrito, o final é, assim, bom, muito bom, e é só isso que eu vou dizer. Eu não gosto muito do final não, mas aí vocês têm que assistir pra ver, né? Mas eu acho que, tipo, esse filme, ele tem uma metalinguagem muito interessante, porque, tipo, sua forma de perceber o filme é muito sobre a realidade. Então, assim, se você acha que esse filme é militante, muito cheio de frescura, nada a ver, diz muito sobre quem você é, sabe? Então, assim, é um filme que eu diria que ele é uma realidade. Por isso que tem esse trabalho de metalinguagem. Ele é bem, não digo azedo, mas eu digo um agridoce, sabe? Porque ele tem nuances ali que você vai ficar tipo, pô, legal isso aqui, mas tem uma hora que você vai ficar sem graça nenhuma, sabe? Exatamente. Então eu gosto como ele desenvolve dessa forma. E é um filme muito consistente. Seja de roteiro, direção. Sim. Se não me engano, ele concorreu ao Oscar como roteiro original. E atuação e também fotografia. Então o filme é assim, muito bom. Assim, eu acho que ele é todo pode ir seguro, assim, ver. E aberto, assim, pra entender um pouco sobre uma realidade e ao mesmo tempo uma história aqui que é de ficção. Eu também acho, assim. E me marcou muito porque eu acho que foi um filme que me permitiu e me inspirou muito, assim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que não tem muita raiva, mas depois desse filme eu me permiti sentir um pouco mais e sempre senti raiva de homens. Depois desse filme eu senti mais ainda e aí eu me permito realmente demonstrar, eu realmente me permito tomar meu espaço, sabe? Tipo assim, tomar espaço em ambientes que deveriam ser de todo mundo, sabe? Então acho que esse filme me mudou, assim, como mulher, porque eu me senti na posição de, tipo assim, dane-se tudo e qualquer coisa. Tipo, eu já sofro o suficiente. Eu também não vou ficar sofrendo calada, sabe? Então acho que foi um filme que deu um clique maior na minha cabeça, sabe? Indo pro meu quinto filme, eu iria com um bem conhecido, inclusive entre os melhores 100 filmes do século. Acho que é do século. Enfim, estava em primeiro, que foi Corra, de Jordan Peele. Inclusive, depois desse filme, o Jordan Peele se tornou um dos meus diretores favoritos. Inclusive, saudades, por favor, Jordan Peele, volte logo a fazer filme. Esse filme me marcou porque eu sou uma pessoa medrosa, assim, não gostava muito de ver filme de terror, seja por susto, por achar nojento. Às vezes até trazia um certo estereótipo pro filme de terror. Eu achava que tipo, todo filme de terror é exagerado, ruim, muito mal dirigido, atuações. E esse filme, assim, me surpreendeu a forma de trabalhar o terror. Então, assim, foi a partir disso que eu fui pesquisar, fui entender de fato que tem tipos de terror, tem gênero, assim como tem bons diretores, tem maus diretores, como todo outro filme. E aqui a história, em resumo, bem resumo mesmo, é um cara que ele vai pra passar um tempo lá, um feriado, não lembro exatamente, na casa da namorada e vai conhecer a família dela. Ponto. A forma que esse filme trouxe uma questão racial, a forma que ele trouxe uma questão de terror, como o terror está em qualquer coisa que você possa ver e colocar isso em cena, foi aí que eu disse, cara, genial como é conduzido aqui. É incrível como tem certas pautas ali entre linhas que podem conversar diretamente com a gente. Então é um filme que ele desperta não só essa curiosidade, mas pelo terror, mas também sobre pautas, racismo, desigualdade, cotas. Isso abriu um leque assim de coisas na minha mente. Então foi um filme que eu fiquei tipo interessante. Não tenho muito o que dizer sem dar spoiler do filme, mas foi a partir daí que eu comecei a ver filme de terror, me abrir. Um filme que eu até poderia botar aqui na lista é Hereditário, porque o terror psicológico vem muito de Corra. Então
o terror psicológico do Hereditário mexeu comigo e abriu pra eu ver outros filmes também. Então, Corra foi uma sucessão, assim, pra eu ver tem filme bom de terror no cinema. Não é à toa que Pecadores aí tá no Oscar, né? Então, assim, super recomendo. Sim. Eu gosto de Corra, assim, não vou dar spoiler, mas Corra também é um filme que traz da realidade, né? Então é engraçado, porque é um filme de terror, obviamente tem coisas lúdicas, coisas que não são reais, enfim, coisas que fogem da realidade. Mas a essência, tipo, a história do filme, o princípio do filme parte de algo que acontece na vida real e que é um terror, na verdade, né? É algo terrível que acontece de forma similar ao que acontece nesse filme, né? Bela Vingança é algo que acontece na vida real. E aí, né? Como é que as pessoas reagem a isso? Como é que as pessoas enxergam essa problemática que acontece na vida real? Que se você parar pra olhar atentamente é uma coisa terrível, né? Mulheres sendo assediadas, o que acontece em Corra também é algo horrível. E então é o horror, né? A palavra horror. Então é uma coisa horrível que acontece na vida real, né? Então e se a gente usasse um pouco a imaginação e pudesse, talvez, ir um pouco mais além? Porque se pudesse acontecer o que acontece no final na vida real, provavelmente teria acontecido já, entendeu? Só não acontece porque não tem como, né? E já, bem entre aspas, de certa forma aconteceu, né? Tipo, ou tem questões raciais aqui, sem dar spoiler, mas muitas vezes as pessoas achavam que pessoas pretas, elas tinham um atributo físico melhor por serem pretas. Sim. Ou seja, botavam pessoas pretas afogadas pra ver o quanto tempo ficava, porque achava que aguentava mais. Sim. Ou então que não poderia disputar uns Jogos Olímpicos porque era uma desvantagem, né? Então, assim, quantas vezes a gente olha assim, essas pessoas dizem, fulaninho é isso porque é japonês, ou fulaninho é isso porque é preto. Então, tipo assim, como o estereótipo tá ali, né? Como as pessoas mexem, como as pessoas às vezes até mesmo desejam a partir daquilo, ou então repudiam a partir daquilo. Então é isso que eu acho muito rico em quinto filme, né? Isso, acredito que seja. Esse filme, assim, simplesmente cinema. Cometi um crime em relação a esse filme. Absoluto cinema, gente. Ainda estou aqui. Sinto vergonha. Kleber é nosso tio. Por isso que eu sinto vergonha. Por isso que eu digo que eu sou mais cinéfila do que ele, que não tem condições. Mas eu nunca disse que eu sou cinéfila. Muita gente me taxa como cinéfila, eu digo, eu não sou. Realmente. Eu assisti ele não eu sou. Brincadeira. Ainda estou aqui, assim, eu não consigo nem falar. Eu assisti no cinema com uma prima minha, e assim, eu lembro da sensação de ver o filme, porque eu sabia, obviamente, sobre o que era a história, né? Eu vou falar aqui, mas já todo mundo sabe, né? É um filme que se passa na época da nossa ditadura aqui no Brasil, e a gente acompanha um casal que tem, sei lá quantos filhos, já até perdi as contas, são muitos filhos, e basicamente o marido, né? Ele acaba sendo pego pelas pessoas do governo, né, pelos militares. As pessoas corretas, as exatamente, que as pessoas que estavam cuidando do nosso país na época, para, né, perguntas e nunca mais apareceu de volta, né? Ele nunca mais foi devolvido, ele nunca mais foi visto pela família dele, né? Enfim. E a gente tem a história da esposa tentando descobrir o que aconteceu e tentando buscar justiça perante claramente o assassinato do marido dela, mas que ninguém fala nada pra ela sobre na época, né? Era algo muito difícil dela ter acesso, né? Enfim. O filme, ele começa bem tranquilo, assim, né? A gente vê a família e tal, mas como você sabe o que vai acontecer, eu lembro que parecia que era terror. Nem Corra, eu fiquei com tanto medo. Eu lembro que eu achei o filme vai ser agora. Eu lembro que eu achei o filme tensa, meu corpo duro, rígido, meu coração, até nas cenas felizes eu fazia, tá, sim, e aí, quando é que vai acontecer? Você fica naquela ânsia e dá um frio na barriga. E aí quando finalmente acontece, quando tipo, finalmente chega a cena, aí eu já comecei a chorar. Eu já chorei, tipo, quando os policiais chegam, assim, quando os militares chegam, eu já comecei a chorar. É um filme, assim, eu vou dizer que ele é lindo pela atuação. Nunca vi alguém atuar tão bem quanto Fernanda Torres. Eu vou morrer falando isso. Eu tenho algumas atrizes minhas favoritas na vida. Por exemplo, sou muito fã de Meryl Streep e de Viola Davis. Acho que elas duas são, assim, as maiorais de todos os tempos. Mas a Fernanda Torres, ela subiu. Ela é minha top 1 agora. Tipo, não tem ninguém maior do que ela. Ela está insana nesse filme. Eu não sabia que era possível atuar tão bem. Eu sempre disse pra todo mundo que eu não sabia que era possível. Eu achei que a atuação tinha um limite, mas ela ultrapassou esse limite. Então, assim, ela merecia muito aquele Oscar, mas tá tudo bem. E sim, é um filme que me marcou muito porque, visto que eu sou brasileira, né? Eu não peguei, obviamente, a época da ditadura. Nossos pais pegaram quando eles eram mais novos, assim. É algo que eu sei sobre, mas é algo que eu não sei o suficiente sobre, sabe? Só vivendo pra saber. Vivendo, estudando, sabe? Uma certa noção. Assim... E eles tinham dinheiro, sabe? O casal
qual é retratado era um casal rico, um casal de influência. E eu ficava pensando, meu Deus, o que é que não deve ter acontecido com as pessoas que não eram nada? Sabe? O que é que não deve ter sofrido, sabe? Pessoas que tinham influência sofreram tanto assim. E imagina casais, pessoas, enfim, jovens, adultos, idosos que não eram nada perante a sociedade. Porque ele já foi político, ele tinha dinheiro, ele tinha amigos políticos. E mesmo assim, aconteceu o que aconteceu com ele, sabe? E eu não assisti o filme, mas uma coisa eu tenho certeza, né? O filme poderia ser pior, de tipo, impacto. Porque aconteceram coisas bem mais pesadas com a família. E teve certas coisas que o filme oculta, sabe? E eu acho que o que mais dói também é saber que foi fato já, então torna uma dor pior ainda no contexto. Sim, exatamente isso. Então, assim, eu acho que é um filme que me impactou muito, chorei muito. Nossa, como eu chorava nesse filme, eu chorei horrores, chorei muito, 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 só de pensar. Bate aquela tristeza novamente. Eu sou feliz por a justiça ter sido feita no final, dela ter conseguido o obituário do marido dela, pela verdade ter sido, né, finalmente, depois de muitos anos, revelada. Enfim, tipo, é uma coisa importante, foi muito importante ela não ter desistido, ela ter feito o que ela fez pra poder ir atrás da verdade, mas é um filme muito forte e que me fez só ter mais certeza de como é perigoso quando certas pessoas querem trazer certas coisas de volta, né? Então a gente sabe que a gente tá no cenário político onde as pessoas querem trazer essa época de volta, e isso é um terror, isso é algo terrível. E, enfim, acho que esse filme é uma ótima lembrança de que essas coisas podem acontecer. Não é só coisa de filme. Isso não é só um filme, isso foi real. Só tá sendo retratado por atores, mas aconteceu de verdade e pode acontecer novamente caso a gente não tome cuidado, né? E como precisa ser falado, né? Às vezes a gente pensa que, tipo, o cinema é só um lazer, mas ele é necessário estar ali como uma mensagem e ser visto pelo povo para alcançar aqueles que não foram alcançados ainda. Então eu fico pensando como as pessoas eram ignorantes naquela época. Sejam as pessoas que tinham medo ou as pessoas que acreditavam. Então, tipo assim, as pessoas viviam um terror que tem gente que hoje em dia acha que não viveram, aquele pessoal daquele tempo. Então tem gente que vive num imaginário tipo, ditadura foi incrível, mas não foi, sabe? Exatamente. Então o filme vem aqui também pra trazer uma mensagem. Isso. E aí é isso. Assistam, ainda estou aqui, gente. Isso aqui já passou a época do Oscar, mas não importa. É, tipo assim, um dos melhores filmes já feitos. Sentindo um pouco de vergonha por não ter... Assisti bem, né? Também. Mas também trouxe um filme brasileiro, pra não fazer vergonha aqui, que é A Grande Família, o filme. Brincadeira. Eu fiquei com vergonha aqui, pô, não trouxe nenhum filme brasileiro, vou pensar em um aqui. Eu lembrei aqui agora, A Grande Família. Mas é muito bom, tá? Irineu ali, fica no meio do trem. Não, A Grande Família Não, mas tem um filme, tu não tá ligado? Que ele fica preso no trem, aí ele começa a lembrar coisas do passado dele, enfim. O filme acho que eu nunca assisti, mas ouvi a série, né? Mas voltando, meu último filme aqui é A Viagem de Chihiro, porque eu acho que resume um pouco da minha relação não só com animes, assim como 100 metros que eu assisti esse ano, mas também com o estúdio Ghibli, como o Hayao Miyazaki ele impactou, sabe? Foi ali um mundo que eu vi, tipo, caramba, como o 2D até hoje pago muito pau, por mais que tenha animações de 3D como Aranha Verso, Gato de Botas, entre outros filmes que estão vindo aí, Tartarugas Ninjas, por aí vai, mas como o 2D sempre vai ser rico, sempre vai ser belo, e como o Hayao Miyazaki, ele tem uma mensagem muito clara. Aqui na história, a garota que tá viajando com os pais e ela acaba entrando num local que faz ela entrar no mundo espiritual. Parece ser simples, mas nas entrelinhas, como tá falando sobre muita coisa ali, é isso que torna rico no Hayao Miyazaki, como ele fala de indústria, como ele fala sobre poder, como ele fala sobre guerra, como ele fala sobre tudo. Então, tipo, foi um grande, como posso dizer, convite ao entender o universo do Estúdio Ghibli. Foi o meu primeiro filme e foi o primeiro filme que eu fiquei, caramba, quero ver mais disso. Então, a forma como eu acho a beleza nisso, nessas animações japonesas, e a mensagem que o Hayao Miyazaki ele vem trazendo, principalmente até agora, um pouco com o Menino e a Garça, é o que provoca em mim de entender mais um pouco desse universo, né? De animes e mangás e por aí vai. Eu assisti porque tu recomendou, meu primeiro filme do Estúdio Ghibli faz muito tempo, eu era muito pequena, assisti da Coluna Cocorico. Achava que tinha sido o Pônio. Não, acho que foi da Coluna Cocorico, aí depois foi Pônio. Meu favorito não é nenhum desses,
House Moving Castle, é Castelo Animado. Mas Chihiro também é muito bom. Eu só não sou tão apaixonada como você novamente. Acho que foi um filme que não me pegou tanto, assim, sabe? Eu não consegui me envolver tanto assim com Viagem de Chihiro. Mas é um filme muito bonito. E eu acho que ele é um filme que pode crescer. Talvez se eu assistisse novamente, eu acho que ia gostar mais hoje do que eu gostei quando eu assisti pela primeira vez. Por mais que Viagem de Chihiro não tenha me impactado tanto assim, eu acho que é um filme igual aos outros do estúdio, que sempre abre muito caminho para discussões. Acho que cada filme pode ser focado numa coisa específica, que nem Princesa Mononoke, uma coisa mais natureza, mais como a humanidade acaba destruindo a natureza e tudo mais. Enquanto a Viagem de Chihiro vai ter outra abordagem, sabe? Isso vai de cada pessoa. Tanto que todo mundo tem um filme favorito, né, do estúdio Ghibli. Alguns podem ter Chihiro, outros podem ter Castelo Animado, outros podem ter Princesa Mononoke, enfim. E como as mensagens muitas vezes são as mesmas, só que tipo com universos diferentes, contextos diferentes, personagens principais diferentes, mas Sim. mesmo assim provocam um sentimento não só de tipo, pô, eu sei o que eu tô vivendo isso, tipo assim, é como se tipo fosse familiar aquela animação, até porque é o mesmo diretor, mas assim, como ela lembra algo, mas ao mesmo tempo algo novo, sabe? Então Sim. vai tipo meio que renovando você. Sim, sim. Então, por último, eu escolhi um filme que ele tá... Eu não vou dizer que ele foi Muito o top. primeiro, porque eu acho que antes dele teve o Auto da Compadecida. Eu só não sabia disso, mas eu acho que se não foi ele foi um dos primeiros filmes a me mostrar o que é, assim... Tipo assim, foi o primeiro filme, talvez, que tenha me transformado como telespectador. Tipo, eu assisti o filme e fiquei assim, ó... O que foi que eu acabei de assistir? Tipo, o que é isso que tá aqui dentro de mim depois de assistir esse filme? Acho que foi um dos primeiros filmes que fez isso comigo. Eu era muito nova quando eu vi pela primeira vez. O filme foi lançado em 2004. Eu tinha só 3 anos de idade, então eu não assisti quando lançou, obviamente. Eu assisti, tipo, bem depois. Na Sessão da Tarde, que é o Terminal. Eu amo esse filme, é um dos meus filmes favoritos. Esse filme, assim, eu sinto que ele é meu, assim, sabe? Eu tenho muito apego a ele. Eu já vi inúmeras vezes, está na hora de eu reassistir pela 100ª vez. Pra quem não sabe, é com Tom Hanks. Eu adoro Tom Hanks. Adoro esse homem, adoro os trabalhos que ele faz. E basicamente ele tá preso no aeroporto dos Estados Unidos, porque ele é de outro país, só que o país dele tá em guerra. E pelo fato do país dele estar em guerra, ele meio que tá sem nacionalidade. Porque tá tendo tipo um golpe de estado, tá tendo todo um rolê, então não existe mais o estado, país de onde ele tem origem. Então meio que o passaporte dele não é válido, visto que o país dele está em guerra e não está existindo no momento. E aí ele fica preso no limbo, que é o aeroporto. O aeroporto é o limbo de quem não pode nem adentrar num país e nem pode voltar pro seu, porque ele não pode voltar pro país dele agora. Mas ele também não pode sair do aeroporto pros Estados Unidos porque ele meio que não tem um passaporte válido. Então ele fica, no terminal do aeroporto por dias e dias e dias, e sem dinheiro, e sem ninguém, e não falando direito a língua. E aí, esse filme dá uma sensação de agonia, porque você fica, pô, bichinho, você sente uma dó. Só que ele começa a fazer amizade com a galera do aeroporto, ele começa a fazer pequenas amizades com o pessoal de restaurante, com a galera que trabalha com as malas, com a galera que pilota avião e nananã. E nisso ele acaba trombando com a aeromoça. E ele acaba ficando mais próximo dessa aeromoça. E é muito bonitinho a relação deles, só que pra mim isso é um dos últimos pontos do filme. Um detalhe. Mas eu acho que essa relação deles dois é um mero detalhe perante todo o resto, sabe? Acho que o mais bonito, e mesmo que seja doloroso, mas o mais bonito é ver o humano deles, sabe? Assim, acho que a situação mais primitiva, né? Que é de sobrevivência, assim. Por mais que ele esteja em perigo no aeroporto, mas ele tá sozinho. Então ele meio que tem que procurar maneiras de sobreviver e de lidar com aquela situação, mesmo que seja dolorosa pra ele, também pra quem tá assistindo. Eu morro de dó quando assisto filmes. Então, enfim, é um filme que mudou, assim, a química do meu cérebro e que foi o start pra eu começar a ficar prestando mais atenção em filme, eu acho. Acho que é meio que isso, assim. E o que eu achei interessante do filme é justamente essa questão humana. Eu tô vendo que ele tem muito disso. Ele vem com o Forrest Gump, vem com o Náufrago e vem também aqui com o Terminal. Então, como eu queria até comentar agora, é um filme que me deu vontade de ver novamente, porque eu via muito na Sessão da Tarde, mas não parei pra absorver o filme. Isso já aconteceu muitas vezes, porque o Bill mesmo, eu sabia das cenas, sabia o que poderia acontecer, até mesmo do final, mas eu, por ser muito novo, ou até mesmo não parar, mesmo eu só achava que eu tinha assistido, não assisti de fato. Tanto que a parte de jazz me chamou a atenção de tipo, ele tá ali pelo pai dele, então fiquei curioso de ver o filme. Mas é um filme que eu realmente fiquei não só curioso, mas eu fiquei
com vontade por ter esse lado humano. Filmes que tem esse lado humano me pega muito, como Capitão Fantástico, O Show de Truman. Tu assistiu Capitão Fantástico? Sim, eu até pensei em botar na lista. Eu também pensei, mas quem sabe uma próxima. Mas esses gêneros, assim, é o que mais mexe comigo. Sabe? Sim, exatamente. Então, assim, foi quando eu era pequena, sei lá, acho que a primeira vez que eu vi, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Nossa, lembro também um que eu pensei em botar. Qual? Pequena Miss Sunshine. Eu pensei muito em botar Pequena Miss Sunshine. Muito bom, muito bom, incrível. Mas como eu vi já um pouco maior, acho que não me moldou tanto. Acho que o Terminal teve um maior impacto, tipo assim, descobri... Aos 10 anos de idade eu descobri todos os sentimentos e emoções humanos possíveis, entendeu? Foi meio que isso, assim, foi tipo, como se eu tivesse tomado uma droga, assim, eu tivesse ampliado meus sentidos em 10 vezes. Foi meio que essa sensação, sabe? Então, por isso que eu quis colocar o Terminal, porque eu acho que é um filme muito significativo, Steven Spielberg sabe mesmo o que faz. E Tom Hanks é genial, sou apaixonadíssima por ele, assim, que ator do caramba. Já vi muitos filmes com ele. Oscar, não lembro. Acho que não, mas eu adoro os filmes dele. Adoro O Náufrago, adoro Forrest Gump, O Terminal, Anjos e Demônios, enfim. Anjos e Demônios tu ama. Amo, enfim, eu amo Tom Hanks, enfim, é muito bom. E é isso, pessoal. Tem alguma menção honrosa, queira dizer? Eu tinha a menção honrosa que eu queria comentar, né, que é Enrolados. Que eu gosto muito, é meu filme favorito da Disney, assim, de princesa, no caso. Não vou dizer da Disney por completo, porque tem outros filmes, como Irmão Urso, mas de princesa é a Rapunzel. E eu queria ter trago como filme na lista normal, porque realmente me moldou um pouco, assim. Eu vi quando eu era mais nova, né? Obviamente ele é bem antigo, assim, em comparação. É engraçado que, tipo, eu digo, meu Deus, tipo, Enrolado, mas... Saiu quando a gente tinha, sei lá, 11 anos de idade, faz exatamente, muito tempo. Parece que não, mas faz muito tempo. Exatamente. E aí, por mais que eu vi... tão recente. É recente, né? Se for para pensar, é recente, né? Não, mas quando eu penso que eu tinha 11 anos de idade, não é recente. Exatamente, ainda assim é antigo, né? E mesmo eu tendo assistido há muito tempo atrás pela primeira vez, até hoje ele permanece em mim e me traz muita inspiração, sabe? A Rapunzel é uma princesa que eu me relaciono muito, eu me acho muito parecida com ela. Então acaba que ela sempre me inspira muito. Eu adoro as músicas, eu adoro os personagens, adoro os tons do filme, as cores são muito bonitas. Então é um filme que... vivo, né? É muito vivo, exatamente. É um filme vivo, assim. É um filme que traz, assim, sabe, energia pra 10 gerações, assim. Eu acho uma delícia. Não trouxe como lista mesmo, assim, oficial, devido ao fato que acho que os outros mereciam um destaque maior. Mas Enrolados é um ótimo filme. Eu acho que as pessoas dão valor pra Enrolados, mas eu acho que deveria receber mais valor ainda. Mas vai vir um live action aí, né? Só que em live action... eu não tô muito animada, não. Mas... Entre ter uma continuação de animação em live action, eu sempre vou votar pela continuação. É que já teve a continuação, né? Filme. Tá, não teve filme, teve porque série. não é a mesma animação, então... às vezes diferente. eu... sei lá, sou meio chato com isso. Mas é isso, pessoal. Estamos entrando mais de 50 minutos de vídeo. Júlia entrou agora com esse vídeo já estreando aqui. O maior vídeo do canal, pelo menos de duração, né? Espero também que seja de visualização, curtida e comentário. Mas fiquem com essas 10 recomendações. Mentira, 12 recomendações. Isso, e uma menção rosa. 13 recomendações. Então, caso você não tenha assistido ou já tenha assistido um desses, comenta aí embaixo. Espero que tenham gostado não só a participação de Júlia, mas minha volta aqui, ou a volta definitiva de Júlia, é que eu entre de férias de vez e ela tome a posse do canal. Roxo é a cor favorita dela, o canal tem os tons de roxo aqui, então quem sabe, né? Mas é isso, pessoal, muito obrigado, é isso e até a próxima. Tchauzinho, gente.